Muito bem, muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira à noite nós nos reunimos aqui para o estudo da Gênese e dar continuidade a esse livro que nós estamos estudando. Eu vou compartilhar minha tela com vocês e a gente vai dar continuidade. Lembrando que nós estamos num estudo horizontal. Todos podem se sentir à vontade para se manifestar quando e da maneira que quiserem. Então, nós estamos agora... Deixa eu abrir meu livrinho aqui. Nós estamos no capítulo... Oi, fica à vontade, José. Tá cortando aí para mim ler aqui à direita. Ah, perdão, tá mesmo. Sou eu que eu pus uma letrinha maior hoje. Agora vai, né? Assim. Ah, beleza. Obrigado, José Eurípides, eu não tinha percebido. Bom, então nós estamos aqui no capítulo 12. Nós estamos tratando da Gênese mosaica. Na reunião passada, nós terminamos o capítulo 11, que tratava da Gênese espiritual, e nós iniciamos a Gênese mosaica. Como é que Kardec está trabalhando nesse capítulo, né? Ele recortou, ele copiou o início da Gênese mosaica, quando no livro Gênesis da Bíblia, né, tem ali a explicação de Moisés sobre a criação do mundo, né? É aquela explicação de que o mundo teria sido criado em 6 dias e no 7º dia Deus teria descansado. Então, aqui no capítulo da Gênese, nesse capítulo 12, que trata da Gênese mosaica, Kardec começa copiando a Gênese de Moisés e depois ele começa a explicar racionalmente e em cima da ciência e também e à luz, obviamente, da doutrina espírita, uma interpretação. Ele vai explicando por como que a gente deveria interpretar, né, qual seria a forma mais racional de se interpretar essa Gênese mosaica, né? Então ele apresentou aqui esse comecinho e depois disse para nós que o período de 6 dias de criação, a gente deveria tomar como, obviamente, como algo, me fugiu o termo, algo alegórico, né? E que algumas pessoas tendem a achar que cada período desses 6 dias seria um período geológico. Mas a gente já estudou aqui, em especial aí com a Ana, né? Que os períodos geológicos são muito mais do que 6, né? São muito mais do que 6. Então, Kardec vai continuar essa explicação para nós. Ele vai falar que na época da Bíblia, né, na época que foi criada essa teoria, a ciência, para ser aceita, ela tinha que se adaptar à Bíblia. Então, alguns estudiosos tentaram, para poder ser aceito pela população, encaixar uma divisão geológica na divisão bíblica, porque a Bíblia estava no topo e a ciência estava abaixo. Com o passar dos anos e o desenvolvimento da ciência, alterou, né? A ciência começou a comprovar várias coisas que não ratificavam o que estava escrito na Bíblia. Então a gente passa então a ter como norte a ciência e ver aquilo que a Bíblia traz como alegórico e aonde que ela se aproxima ou não da ciência. Então a gente está no capítulo 12 e agora nós vamos para o item 5. No item 5, Kardec dá uma explicação e ele apresenta um quadro comparativo, meramente ilustrativo, dessa divisão que o pessoal fazia dos 6 dias com os períodos geológicos. Então vamos lá. Item 5. O quadro comparativo aqui abaixo, em o qual se acham resumidos os fenômenos que caracterizam cada um dos 6 períodos, permite-se considere o conjunto e se notem as relações e as diferenças que existem entre os referidos períodos e a Gênese bíblica. Então, aí no livro de vocês está sem o quadro colorido, eu coloquei para ficar mais fácil da gente visualizar.
mas foi assim que Kardec apresentou para nós. Nós temos primeiro o que diz a ciência e depois o que está na Gênese mosaica, lá no livro Gênese da Bíblia. Então, o primeiro período seria o período astronômico. O que diz o período astronômico? Aglomeração de matéria cósmica universal num ponto do espaço, em nebulosa que deu origem, pela condensação da matéria em diversos pontos, às estrelas, ao Sol, à Terra, à Lua e a todos os planetas. Então, quando a gente estudou essa parte, né, quando a gente estava falando do início, do nascimento dos planetas, nós estudamos lá o que era uma nebulosa, né, que é o berçário dos astros, né, onde há ali a matéria e que ela vai se condensar e vai se transformar nos astros, né? Depois Kardec vai falar assim, ó, estado primitivo, fluídico e incandescente da Terra. Atmosfera imensa carregada de toda a água em vapor e de todas as matérias volatizáveis. Volátil é aquilo que muda, né, de um estado para o outro, né, do estado para o estado gasoso. Então, nesse período, que é nesse período astronômico, lá na nebulosa, como estavam se formando os planetas por meio da condensação, os elementos que nós conhecemos hoje estavam volatizados, estavam todos misturados num vapor, numa espécie de vapor. Então a gente tinha ali o alumínio, tava os metais, né, e todas as matérias volatizáveis estavam nessa forma de vapor. Elas só se condensaram depois, e a gente estudou que depois que elas foram se separando, se solidificando, né? Então esse é o período astronômico. No quadro comparativo, a qual dia esse período se refere? Se refere ao primeiro dia, em que Deus teria criado o céu e a terra e criou a luz, né? Então seria um período que não se tinha muita divisão de matéria, seria como se fosse uma luz, né? Eu posso falar assim, na verdade, meio que fazer uma pergunta. Não, mas assim, é porque eu nunca li a Bíblia. Lá tá falando da Gênese planetária ou da Gênese universal? Lá fala, o Max, ele fala da Gênese na criação do planeta, só que ele coloca como tudo sendo contemporâneo, como se a criação fosse toda junta. Como se estivesse acontecendo ao mesmo tempo, tá? Isso. Não, é só para não falar bobagem aí para ninguém depois. Tá bom. Bom, segundo período, então seria o período primário, né? O que aconteceu nesse período primário? Endurecimento da superfície da Terra pelo resfriamento, formação das camadas graníticas. Então, antes a gente tinha uma condensação de um magma, né? Como se fosse um fogo, um líquido, né? Incandescente. Nesse período primário, a gente estudou o que acontece o quê? Foi acontecendo o resfriamento desse magma. Com o resfriamento, a primeira crosta que se criou, né? Ali naquele magma, foi uma camada de granizo, uma camada granítica, né? E é isso que ele está falando aqui. Depois ele continua. Atmosfera espessa e ardente, impenetrável aos raios solares. Nós também estudamos isso. Nessa época, como eu disse, tinha muita substância volatizada em forma de vapor. Então, a atmosfera não era essa que a gente conhece, que ela é mais pura, né, mais limpa. Então, os metais, todas as águas estavam nessa forma de vapor. Então, ela era bastante espessa. Por ser espessa, os raios solares não penetravam. E aí ele continua. Precipitação gradual da água e das matérias sólidas volatizadas no ar. Ausência completa de vida orgânica. Então, nesse período primário foi a formação dessa crosta inicial, a atmosfera muito espessa, e foi acontecendo gradualmente a formação das águas e das matérias volatizadas no ar. E ainda não tínhamos vida orgânica.
Qual seria, então, o dia correspondente a esse período? Seria o segundo dia, quando Deus teria criado o firmamento, né, o céu, e teria separado das águas que estão acima do firmamento das que lhe estão debaixo. Um pouquinho mais para frente a gente vai estudar isso, mas se acreditava que tudo era água e que o céu era algo duro, a gente estudou isso, né? Seria uma abóboda, né? Seria tipo um telhado, um teto firme, duro, e teria água acima desse teto, né? Então seria essa a divisão, porque o pessoal não sabia como é que chovia, então eles acreditavam que tinha água acima do céu e que de vez em quando essa água caía. Hoje a gente sabe que não é assim. Mas na época, então, eles achavam que era assim que funcionava. Então, essa seria a separação da água do céu, que está acima do céu, ou do firmamento, e da água de baixo, que é a água que está aqui no nosso planeta. Terceiro período seria o período de transição. As águas cobrem toda a superfície do globo. Primeiros depósitos de sedimentos formados pelas águas. Calor úmido. O Sol começa a atravessar a atmosfera brumosa, né? Aquela atmosfera que está começando a ficar mais pura, né? Ela está meio como se fosse um nevoeiro, assim. Primeiros seres organizados da mais rudimentar constituição. Então a gente pode pensar num ser orgânico muito simples, né? Aí ele dá até os exemplos de líquens, musgos, fetos, licopódios, plantas herbáceas. A vegetação nessa época era colossal, né? A gente viu que tinham florestas de samambaia, né? Samambaias enormes, gigantescas, né? E ali aparecem os primeiros animais marinhos, zoófitos, polipeiros, crustáceos. E depósitos de hulha, né? Hulha, ele é um carvão negro. Então, nessa época que ele está narrando aqui, começa a haver uma depuração da atmosfera. Então, começa a fazer realmente uma limpeza da atmosfera. Então, a gente começa a ter bastante água na Terra, essa água veio justamente da atmosfera, e também alguns metais, alguns elementos já começam a se separar da atmosfera e aparecer na superfície. Por isso que nós temos aí depósitos de carvão negro, né, dessa hulha que ele está falando aqui. A vegetação era bastante simples, né, a organização orgânica dessa vegetação era muito simples e elas eram colossais, enormes, né? E elas só tinham aquele acho que é caule, né? Aquele caulezinho, ainda não havia troncos, né, de madeira, era aquele caule mesmo, como essas plantinhas que a gente tem pequeno, só que elas eram enormes, né? Era um calor muito úmido e o Sol começa a entrar pela atmosfera terrestre. O período de transição, então, corresponde ao terceiro dia. O que fala na Bíblia sobre o terceiro dia? As águas que estão debaixo do firmamento se reúnem. Então, a gente começa a formar os mares. Aparece o elemento árido, que é o elemento seco, né? Então, a gente tem aí ilhas, a terra, né? Que vão aparecendo. Aí, a terra e os mares e as plantas. Então, quando a gente viu lá na Bíblia, no terceiro dia, Deus teria criado a terra, os mares e as plantas. Então, corresponde a esse período de transição. Quarto, período secundário. Superfície da Terra pouco acidentada. Então, a gente começa a ter uma superfície da Terra um pouco mais linear, assim, né? com menos acidentada mesmo, porque não tinha tanto movimento de água. Águas pouco profundas e paludosas, né? Eu pesquisei sobre paludoso, seriam florestas paludosas, é uma floresta que tem água no solo, com o solo bastante úmido, e essas plantas saindo desse solo úmido, né? Temperatura menos ardente, atmosfera mais depurada. Então aqui a atmosfera ainda está um pouquinho mais pura. Consideráveis depósitos de calcário pelas águas. Então, a cada vez mais está havendo uma depuração da atmosfera e está havendo depósito desses elementos que estavam até então lá. A vegetação é menos colossal, né? Ela já se aperfeiçoou um pouco no sentido de ficar um pouquinho mais complexa
e menos gigante, né, vamos dizer assim. Surgimento de novas espécies. Começa a aparecer plantas lenhosas, né, que são plantas que têm lenha, né? Então, por isso que a gente tem as primeiras árvores, a gente começa a ter madeira. E aí tem a criação de peixes, cetáceos, criação, né, não, surgimento, desculpa. Surgimento de peixes, cetáceos, animais aquáticos e anfíbios. No quarto dia da Gênese mosaica, né, que seria correspondente a esse período secundário, seria o dia da criação, que eu acabei de comentar com o Marx aqui, né, criação do Sol, da Lua e das estrelas. Né? Então a gente percebe que a visão da Gênese mosaica é uma visão bem humana mesmo, como se nós fôssemos o universo, e tudo teria partido de nós. Então primeiro criou a Terra, para depois criar o Sol, depois criar a Lua, né, criar as estrelas. Praticamente contemporâneas aí, né? Depois nós temos o período terciário. O que aconteceu no período terciário? Grandes entumecimentos, né? Ou seja, grande aumento de volume da crosta sólida. Então a gente estudou que essa crosta terrestre ela foi ficando mais grossa por conta dos depósitos que foram acontecendo ali. A gente tinha primeiro um depósito granítico, depois nós tivemos as águas, aí depois teve uma sedimentação dos elementos das águas e isso foi criando camadas. Depois teve as florestas, né? Essas florestas, as plantas que morreram foram ali decantando, né? Ela morria na água e houve uma decantação da parte, né, desses organismos. Então teve um aumento do volume, né, da crosta sólida. E a formação dos continentes também. Retirada das águas para os lugares baixos, né? Então as águas acabaram ficando nos seus depósitos, né? Nos lugares mais baixos. Formação dos mares, e aí que a gente tem a formação dos mares, né? A formação dos mares estão ali são menos altos, né? Quando a gente vai para a praia, nós temos que descer o morro. Atmosfera depurada, aí a gente já tem uma atmosfera mais limpa, né? Mais limpa ainda. Então a gente percebe que a depuração ou a limpeza da atmosfera, ela está sempre em progressão, né? Cada vez mais depurada. Temperatura atual produzida pelo calor solar. Então a parte do que? Com o aumento do volume da crosta, a gente para de receber calor do centro da Terra, que ainda é um magma ali. E aí, a temperatura que a gente começa a ter nesse período já é uma temperatura vindo do Sol, como a gente tem hoje. Como a atmosfera está grossa, o calor já não passa por ali. E a temperatura da Terra, então, passa a ser a partir da entrada dos raios solares. E os raios solares só entraram justamente pela depuração da atmosfera. Gigantescos animais terrestres, vegetais e animais da atualidade e pássaros. E dilúvio universal. E para o quinto dia, aí, período correspondente à Gênese bíblica, ele fala que no quinto dia Deus criou os peixes e criou os pássaros. O sexto e último dia é chamado aí, pela ciência, né, por essa divisão, período quaternário ou pós-diluviano, onde aconteceu terrenos de aluvião. A formação do aluvião é quando uma parte de terra, de pedra, ela se desloca de um lugar para outro. Né? Então, se você tem um rio cortando duas fazendas, por exemplo, se um pedaço de terra se desloca da sua fazenda e vai ali para o meio e forma ou pode ir para outra margem, ou formar ali, aquilo é um terreno de aluvião. A terra e as rochas se deslocaram de um lugar para outro. Então, a gente tem nesse período aí terrenos de aluvião, vegetais e animais da atualidade, e aí no sexto dia, então, no sexto período, aparecem o ser humano. E o dia correspondente seria o sexto dia, quando ele fala que Deus criou os animais terrestres e o homem. Por que não tem o sétimo dia aqui? Porque, segundo a Gênese mosaica, no sétimo dia, Deus teria descansado.
Alguém quer fazer algum comentário sobre essa comparação? Posso seguir? A Anne tá aí ou não? Acho que não. Não tá não, Não, Marcos. né? Não. Não, tadinho, eu vou assustar a Flávia então. O... Voltando ali na tabela, deixa eu abrir a câmera aqui, que eu tô assando um pão, e aí eu tô falando com vocês. É o seguinte, quando a gente olha, dá uma voltadinha aí na tabela, Caio, fazendo um favor. Deixa eu girar isso aqui. Qual dia, Marcos? Não, pode pegar aí mais pro final aí, esse quarto, quinto dia que você acabou de falar. Assim, Quinta. aqui. Quando ele fala de cetáceos, todo mundo sabe o que é um cetáceo? Alguém pode falar sim ou não? Não. Baleias? Isso, obrigado. Então, Boa. assim, você não parte do pressuposto que você criou uma baleia, que é um mamífero, depois criou a ave. Assim, impossível, tá, gente? Então, assim, é o que a gente já discutiu antes, de que algumas coisas foram atualizadas depois disso. Então, vou pegar lá do começo. Quando a Gênese foi escrita, né, a Bíblia e o Novo Testamento, né, que eles falam, eu não li, mas tenho conhecimento, tá? Assim, raso, mas tenho. A Essa gente parte aqui da criação do mundo está no Velho Testamento, né? então, mas ela foi traduzida para o Novo, né? Então tem uma parte lá no Novo Testamento que fala da Gênese. Lembro que era a parte que eu mais gostava, por ser cientista desde criança. Aí minha avó lia ele para mim porque eu achava super bonitinho. Mas enfim, pensando nisso, quando a gente olha tanto para a escrita do Antigo quanto do Novo, né? Não vai fazer muita diferença. A igreja era assim, a detentora de todo conhecimento, de tudo que era ciência, né? Ela dizia o que podia e o que não podia. Tanto que Galileu foi desmentido em praça pública, sabe? Então, quando a gente olha para esse tipo de coisa, você vê que o comportamento da escrita dentro da Bíblia, ela é muito antrópica. Então, assim, a ideia predominante parte de que o homem é o centro do universo e que as coisas foram criadas para atender o Adão e a Eva, sabe? Então, se a gente pensa desse jeito, algumas coisas fazem sentido. Mas na realidade, quando ele fala, igual o Caio leu lá no começo, no primeiro dia, que criou-se a luz, não tem como você criar a luz sem você criar o sol, né? Assim, uma ideia meio básica quando a gente está pensando na nossa Via Láctea. Nesse sentido, a luz que ele está se referindo é aquela colisão que a gente falou de partículas que formaram esse universo, que aí ele até traz ali da nebulosa e tudo mais. Então, assim, é um primeiro momento de luz, que o choque dessas moléculas irradiaram muita luz para todo o universo, criando ele, né? Ixi, vocês estão me ouvindo? Gente, se travar, eu não estou vendo. Enfim. E aí, partindo disso, não tem como criar o Sol, a Terra e a Lua ao mesmo tempo. Então, foram anos e anos para criar tudo isso. É um período muito grande, tanto que ele coloca como período astronômico, que foi esse surgimento. E aí, já dando um passo assim muito grande, criou-se o Sol. E aí os planetas foram as partículas foram se aglomerando para formar os planetas. Alguns planetas não são formados por partículas tão materiais quanto o nosso, né? A gente tem que considerar que alguns deles, a boa parte da sua composição é gás. E não dá para falar que tudo aconteceu assim, simples. Quando ele vai lá, Caio, eu acho que foi quando você até falou da atmosfera. Quando a gente fala da criação de qualquer tipo de animal, qualquer ser humano, ou assim, ser humano já seria muito, mas dos nossos primeiros seres vivos, a gente está partindo do pressuposto que já existe uma atmosfera para criar o efeito estufa, para permitir que essa temperatura seja controlada, para criar qualquer tipo de vida.
Porque senão a vida não teria um comportamento como ela tem hoje, isso qualquer tipo de célula. Nós temos que entender que os primeiros seres vivos vão surgir num contexto já de que existe uma atmosfera, por mais que talvez não fosse tão eficiente quanto a que nós temos hoje, né? Ela já existia. Então existia uma concentração de gases que impedia que toda a irradiação solar caísse na superfície terrena e matasse todos os organismos vivos. Então começou-se ali os primeiros passos da vida. E aí, quando a gente estabeleceu a nossa camada que é o que a gente chama de camada de efeito estufa, né? Essa camada foi o que regulou a temperatura interna do nosso planeta, permitindo que a vida se estabelecesse. Então, colocar isso lá para baixo e falar que animais, igual o cara até grifou ali, líquens, musgos, fetos e tal, surgiram num contexto que não existia a camada de ozônio, assim, não faz sentido nenhum, porque esses animais precisavam dessa regulação térmica do planeta. Então, tudo isso, assim, é uma inversão que só foi se entender depois, entender o que era a estratosfera, o que era toda essa camada que impedia que o calor fosse embora de volta para o universo, enfim. Então, sempre pensem nisso, que algumas coisas estão ali, estão bonitinhas, estão explicadas, mas que mesmo quando Kardec escreveu, elas ainda não eram tão claras. Então, essa inversão houve. Os animais não surgiram, assim, não esses que estão descritos ali, nesse contexto de ausência de atmosfera, tá? E eu acho que é isso. Assim, é só para pensar nessas coisas. Alguém quer que eu fale de alguma outra coisa? Não, ficou bem claro, Max. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida aí específica, pode se manifestar. Não, acho que não, acho que ficou claro. Não, a minha preocupação é só essa, sabe? Principalmente em termos biológicos, porque é uma coisa que é difícil de se falar e de se entender. Porque tudo que a gente tem em termos de evolução, de espécies, demorou-se muito ainda para entender, né? Até hoje a gente não tem um conhecimento completo disso, porque existem espécies que a gente nem conhece, ambientes que não foram explorados ainda. Lembrei de outra coisa. Essa questão do movimento das placas tectônicas, eu até perguntei se a Anne estava aí, que foi uma coisa que eu falei assim, gente, calma. Quando a gente fala de movimento de placa tectônica, foram esses movimentos que fizeram com que os mares surgissem, né? Então houve um deslocamento grande de massa, e aí o que ele chama de dilúvio, eu não sei qual que é o contexto do dilúvio de fato, né? Mas que às vezes é uma era glacial, talvez. E esses movimentos que foram meio que reorganizando essas espécies. Por isso que falar que cetáceo surgiu antes de ave é assim, o cúmulo do absurdo, tá? Não existe, porque primeiro criou-se esses mares, esses espaços grandes, e depois os peixes foram se desenvolvendo até chegar no que hoje a gente entende como cetáceo, né? Alguns cetáceos, eles são meio que um retorno do mamífero, assim, existem espécies que são retornos de mamíferos terrestres para a água, principalmente porque são mamíferos. Então, essa é uma preocupação que às vezes a gente tem que ter. Mas eu acho que é isso. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu tô aqui. Cara, eu acho legal aí que o Espiritismo é bem claro, né? Que eu não sei qual parte lá que fala, né? Que se a ciência muda em determinado ponto, ele aceita e muda, né? Ele não fica ali parado, né? Congelado numa ideia fixa, né? Isso, perfeito. Por isso que nós podemos afirmar que a doutrina que a gente segue, ela não tem dogma. Aqui não tem é ou porque Deus quis, né? Então, à medida que em algumas oportunidades aqui,
tanto o Max quanto a Ana, atualizaram a obra no sentido de, olha, a ciência adiantou um pouquinho, já entendemos que não foi assim, que eu me lembro muito bem, por exemplo, na formação da Lua, né, que a Ana falou, olha, a teoria apresentada aí por Kardec ultrapassou, né, a ciência avançou e não confirmou essa teoria, né, e Kardec em um momento coloca aquilo como uma verdade absoluta, né, ele coloca, ó, hoje a teoria mais aceita é essa, né, e acho que é a mesma coisa também quando ele falava, quando a gente tratou de raça adâmica, em relação, aí o Max bem explicou para nós, em relação à cor da pele e os tipos de cabelo e formação física, né, que também a ciência evoluiu e desconstituiu algumas teorias apresentadas lá, né. Também foi um livro escrito em 1860, 1868, né. Aí a gente consegue entender o porquê disso. E também, como o Zé Eurípides falou, o Kardec sempre se mostrou preocupado em acompanhar a ciência e deixou a doutrina para que a gente continuasse estudando. A doutrina espírita ela tem que ser estudada, ela não tem que ser decorada. A gente não tem que saber conceito e tal, tal, tal. A gente tem que estudar e por isso que é importante aí. Por isso que eu fico todo começo da reunião, eu falo assim, se alguém quiser falar alguma coisa, fala, por conta justamente disso. Tá bom? Beleza. Então vamos lá. Item 6. Aí Kardec vai começar a discorrer um pouco aí sobre esse quadro comparativo. Desse quadro comparativo, o primeiro fato que ressalta é que a obra de cada um dos 6 dias não corresponde de maneira rigorosa, como o supõem muitos, a cada um dos 6 períodos geológicos. A concordância mais notável se verifica na sucessão dos seres orgânicos, que é quase a mesma, com pequena diferença, e no aparecimento do homem por último. É esse um fato importante. Então ele fala que a gente não pode levar ao pé da letra essa sucessão geológica. Ele fala que a concordância mais notável seria a sucessão dos seres orgânicos. E ele fala que existe uma pequena diferença, né? Com pequena diferença, mas não especificou qual seria essa pequena diferença. Mas o Marx, por exemplo, já nos falou aí, por exemplo, do aparecimento dos pássaros, que não faz sentido eles terem aparecido antes ou simultaneamente aos seres marinhos, né? Eles seriam, então, uma sucessão, uma evolução desses seres. Aos cetáceos, pelo amor de Deus. Perdão, então desculpa. Não rasga o meu diploma, não, na frente de todo mundo. Não, mas é justamente por isso. Desculpa. Mas é porque o que acontece, Caio? Isso foi essa questão dos cetáceos e assim, mamíferos marinhos, né, que a gente fala. Isso foi estudado já muito, assim, 1940, 1930. Então, até lá, eles acham, assim, de bater o martelo e falar, não, eles meio que regrediram, né, digamos assim, para o mar. Eles voltaram para o mar e passaram a desenvolver. Até se alguém se interessar, tem documentário no NetGeo, no Discovery sobre isso, que eles ocuparam os solos, né, os anfíbios principalmente, e aí depois houve essa bifurcação. Alguns continuaram a ocupar a terra, né, e aí desenvolveram, alguns ainda dependentes de água para reprodução ou para desova, e outros não, outros invadiram mesmo o que era terra. E outras espécies de anfíbios retornaram para a água. E aí se transformaram em outra coisa, que foram quando surgiram os mamíferos marinhos, que a gente fala, né? Que aí, por exemplo, tem dente. Se você pegar uma orca, por exemplo, um golfinho, ele tem dente. E nenhum anfíbio tem dente. Entendeu? Então, assim, isso é uma característica que mostra que houve um retorno, entendeu? Que aponta para esse retorno. Então, assim, quando Kardec escreveu, era isso que o peixe virou a baleia, o peixe virou o cetáceo. Mas aí, depois de muito tempo, que foram entender que não, que houve um retorno dos anfíbios para a água, tá?
É por isso que ele já até colocou ali, já prevendo que o erro vinha. Perfeito. Então eu rasguei o diploma do Marcos, ele remendou aí de novo. É isso, Corrigiu, passei um Durepox. corrigiu o meu erro aí. O tubarão tem dente, Max? Ele tem um dente, mas não é dentina igual o nosso. Quem que perguntou? É porque eu tô com a tela cheia para ler o texto. Foi o José, né? Pela voz eu acho Isso. que é o José. José, ele tem uma dentição que ela é um pouco diferente. O nosso dente, ele nasce de baixo para cima, né? Assim, pensa no nosso dente quando ele cai, ele nasce de baixo para cima. O do tubarão, ele vai nascendo de dentro para fora. E aí ele vai perdendo a dentição com o passar dos anos. E a formação do dente é um pouco diferente, em termos de estrutura, porque o dente dele é para rasgar. Ele é pontiagudo, ele é triangular, é, mas ele tem dentina também, né? Uma parte dele. Eu respondi a sua pergunta. Eu tô com a câmera fechada, eu tô achando Sim. que eu tô olhando para vocês. Tá, mas é isso, ele tem dente sim. Não é o mesmo dente que o nosso, mas ele tem dente. Então, mas ele não é o caso de ter ido para a Terra e ter voltado. Não, esse é o ponto. Porque o tubarão, ele já é uma especialização do que a gente tem de peixe. Por exemplo, se você olha para um tubarão, ele tem, ele não tem bexiga natatória. Se você cortar a barbatana do tubarão, ele morre. Ele não sabe nadar, entendeu? Eu não sei se vocês já viram falar de uma ONG que se chama Sea Shepherd. Eles são, na verdade, eles vão atrás de baleeiros, mas nos últimos anos eles têm se dedicado a essa pesca ilegal de tubarões. Porque o que que eles fazem? Eles pegam o tubarão e cortam as nadadeiras, os bracinhos deles, sabe? E jogam o que eles chamam de charuto, que é o corpinho do tubarão, na água. O tubarão, por não ter bexiga natatória, ele afunda e morre afogado. Então, assim, o tubarão, ele é cartilaginoso, igual aos peixes. Tem dentina, que é bem diferente do que boa parte dos peixes tem, mas alguns peixes, assim, maiores, de fundo de oceano, eles já começam a desenvolver essa estrutura porque eles caçam no escuro. Eles se alimentam no escuro de restos de outros animais. Mas é o que eu estou falando, é o limite da ciência. Muitas espécies de peixes, principalmente os marinhos e de fundo, não são conhecidos. Então, assim, não se entendeu o porquê de desenvolver essa estrutura. Lógico, tem pesquisa, tem gente que vai atrás disso, mas não tem um conhecimento para falar assim, nossa, é absoluto. Se conhece. E aí o tubarão foi nessa linha. Ele criou uma ramificação específica dentro desse grupo de peixes, que é só para animais que têm essa estrutura de dentes, que não possui bexiga natatória, mas que ainda é um peixe cartilaginoso. Tanto que eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade de fazer isso, de pôr a mão num tubarão. Alguém já teve essa experiência? Se teve, sim, não. Nem quero. Não. Não. Não? Gente, passar a mão no tubarão não é igual passar a mão num peixe. Porque ele parece que ele tem couro. Ele parece uma lixa. Isso eu fiz na graduação, que a gente tem alguns que a gente chama de taxidermia, né? E depois fiz isso uma vez num simpósio em Santos de biologia marinha. E aí você passa a mão no tubarão, imagina passar a mão numa lixa. É uma estrutura de escama totalmente diferente. Então ele se adaptou a uma nova condição justamente para isso, para ser o predador alfa, que é o topo da cadeia alimentar, em se tratando de mar, né? De oceano. Então ele é a ramificação topo. É o que a gente tem de mais diferenciado dentro do grupo de que seriam os peixes. É por isso que eu falei, gente, todo mundo sabe o que é cetáceo, porque às vezes as pessoas acham que tubarão é cetáceo, tubarão é peixe. E cetáceo é golfinho, é orca,
É, são esses animais. Golfinho, assim, os exemplares mais claros. E aí já tem uma estrutura totalmente diferente. O couro do tubarão não chega nem, assim, a derme dele, né, não tem nada a ver com a estrutura de um golfinho. Você passa a mão no golfinho, parece que você tá passando a mão assim, numa pele mesmo. É totalmente diferente, são grupos bem diversificados. E o Acho. tubarão, ninguém come carne dele, não, né? Come, foi a dona Honória que falou, né? Foi. Come. Dona Honória, esse é o problema. O que que acontece? Essa viagem que eu falei do Sea Shepherd, que as pessoas cortam as barbatanas do tubarão, é para comer. Eu Ah, ia perguntar isso. É para isso, comer, então. é para comer. Ah, Na Ásia, Marlene, existe uma sopa que é o maior exemplo do consumo de barbatana de tubarão. É uma sopa que chama sopa do imperador. Existiu um imperador chinês que ele queria ser diferente, queria ser assim, eu crio tendências, e ele decidiu que queria uma sopa de barbatana de tubarão. Então é uma iguaria isso até hoje na Ásia. E o custo dessa sopa é absurdo. Então o que que as pessoas fazem? Vão lá caçar o tubarão, né? Porque não tem nenhuma lei que proíbe a caça, né? Não torna a caça ilegal de tubarão. E para pegar só a barbatana, porque ela é muito cara. O valor de mercado do produto é muito alto em comparação à carne de charque, que seria o tubarão, né? A carne dele, dona Honora, a senhora perguntou, é terrivelmente salgada. Assim, é uma coisa assim, nunca comi, tá, gente? Não vai achar que eu matei o tubarão, não. Mas que todo mundo que consumiu ou todo mundo que já estudou, é uma carne muito concentrada em sal, justamente pelo comportamento do animal. Enquanto que a barbatana não. Então a carne do corpo do tubarão é muito barata no mercado. Isso aí, se a senhora, se alguém, a senhora, um dia for na praia, vocês podem perguntar nessas peixarias. E tem carne de charque e a carne é, assim, em termos de preço de mercado, é baratíssima. Só que quando você vai comprar a barbatana, o preço dela é absurdo, é como se estivesse comprando salmão, sabe? É totalmente fora da realidade. E as pessoas consomem. E aí o que eles fazem, o que eu estava falando, é que eles cortam a, a barbatana, conserva ela, mas aquele corpo, por ter valor de mercado barato, eles jogam fora. Pá, o tubarão que se vira, ele não regenera. Entendeu? E ele não sabe nadar sem a barbatana, ele não sobrevive. Então, assim, é uma coisa absurda, mas existe. Infelizmente, existe o consumo. As pessoas que consomem o corpo do tubarão geralmente é a população mais pobre, na Ásia principalmente. Mas por lado de cá também existe gente que consome. Isso aí, ó. A Lúcia colocou para Dá pela explicação. Por nada. Eu pensava que não comia carne de tubarão. Come, Honória. E é um horror, viu? Eu fico desmado. Obrigada. Nada. A Lúcia tinha escrito alguma coisa, né, Caio? Eu tô no celular, eu não vi. isso, ó. Ela falou aqui para nós assim, ó. Alguns lugares sofisticados nos países asiáticos cobram até US$ 1.200 por uma tigela de barbatana de tubarão. É isso aí. É o que eu falei, é uma iguaria. Então, assim, quem consome aquilo, primeiro que o consumo daquilo não é rotina, né? Aquilo é, por exemplo, você se formou na faculdade, e aí você ganha um negócio daquele da sua família, entendeu? É por isso que é uma iguaria. E aí o preço disso é elevadíssimo. E aí a pessoa vai conhecer lá a China, conhecer Seul, até o Japão mesmo. Aí a pessoa vai e come porque é uma iguaria daquela região. E ela paga isso, dependendo do lugar. Muito bem.
Acho que o José Eurípides ficou satisfeito com a resposta aí, completa. E a gente também, né? Por tabela, claro. Com certeza. Isso aí. Queria experimentar a barbatana. Jesus, não faça isso, gente, pelo amor de Deus. É o tipo de coisa. Brincadeira, né? $1.200, não dá. Não, mas Não, pensa o absurdo de descartar um animal inteiro. mas Eu tô assim, horrorizada. Lúcia, Assim, eu já sabia disso, porque eu acompanho e tem até várias organizações mundiais que há um trabalho muito grande nos países asiáticos, no Japão já diminuiu muito, na China também já houve uma diminuição, uma conscientização. Mas mesmo assim, eles descartam inteiro. E até assim, só acrescentando ao que o Max falou, e eu não sabia por quê, porque eu já li que o tubarão ele tem que ficar em constante movimento. Então é justamente porque ele não tem essa bexiga, essa bolha que mantém ele, então, Max. Aí ele tem que ficar nadando para buscar o oxigênio, sei lá. Isso, tudo, na verdade. É a Lúcia que está falando, né? A Lúcia. Exatamente. Tanto a respiração, todas as trocas gasosas, de concentração de íons, né? Que aí a gente pensa de liberar sal, por isso que ele é tão salgado, porque a água faz com que ele flutue melhor. Então, todo tipo de... Pensa no nosso organismo. Respirar, tomar água, tudo ele faz em movimento. Tanto que o tubarão é uma coisa que é muito interessante. Quando ele vai dormir, ele desliga metade do corpo. Ele não desliga, você não vê um tubarão dormindo. Ele para metade do seu funcionamento e a outra metade continua. Então é um animal que não dorme, ele fica num ciclo louco de desligar a metade e desligar a outra depois. E aí, se você corta a bendita da barbatana, ele não tem como fazer isso. Aí ele morre afogado, por exemplo. É uma coisa absurda. Tristeza. Mas, assim, né? Tem quem consome. É estranho, mas tem, assim, de pensar que... Eu acho que a pior parte, o que mais me assusta é justamente isso. Porque você não mata ele de fato. Sabe? Se você... Eu entendo, assim, não julgo você consumir a bendita da barbatana. Mas já que você vai cortar a barbatana, você mata o peixe inteiro. Entendeu? Porque ele é um animal que é dependente do movimento. É igual você pescar um peixe. Você não vai pescar um peixe para você comer só uma parte dele. Bem que muita gente descarta as outras partes e tal, mas o tubarão não. Sabe? A carne dele, é o que eu tô falando, por valor, sabe? Você descarta aquilo, então mata o bichinho, que ele já morra durante a caça, durante a pesca. Que é o que mais me deixa assustado. É você saber que aquilo tá vivo e você descartar ele como se ele fosse nada para você, sabe? Nós temos que evoluir muito ainda, né, gente? Nossa Senhora. Muito bem. Para encerrar aqui, então, hoje, vou ler aqui de novo o item 6, só para a gente finalizar aqui, mas ele está falando aqui do quadro comparativo, né? Então, ele falou desse quadro comparativo. O primeiro fato que ressalva é que a obra de cada um dos 6 dias não se corresponde de maneira rigorosa, como o supõem muitos, a cada um dos períodos geológicos. Caio, Oi. só complementando ali, tem uma reportagem aqui que fala que em 2014, 73 milhões de tubarões em 2014 eram mortos por causa da barbatana, imagina? Nossa Senhora. É o homem... Eu falei que a natureza só para causar discórdia, né? Eu já assustei a Flávia, ela não volta mais, tadinho. Flávia, volta sim, hein? Não leve a mal. E fora o desequilíbrio ambiental que vai ocasionar, né? Exatamente. Fora o sofrimento do animal, né? Que é jogado vivo para morrer afogado aí, né? Como o Marcos falou, sem respirar. Ainda tem esse desequilíbrio aí. Porque ele é um predador de topo, hein? Lembrem-se disso.
que é o topo de cadeia alimentar, né? Então, assim, quanto mais se caça, pior é. A sorte é que, como ele é um peixe, ele se reproduz com mais velocidade do que, por exemplo, um cetáceo, que é o baleeiro. Que aí é bem mais sinistro você pensar que você está caçando um animal em extinção. Mas não vou assustar mais ninguém, não. Isso aí. Bom, então aí o Kardec tinha falado que a concordância mais notável, né? Onde é que poderia notar uma concordância ali desses períodos com os dias da criação, seria a sucessão dos seres orgânicos. Mas aí, como o Marx bem explicou, não é bem daquele jeito ali, por isso mesmo Kardec deu a nota ali de que quase a mesma. Né? Então há uma diferença. Kardec já percebia ali que havia um erro. E também que o homem apareceu por último, né? Seria ali o homem, nós somos seres humanos, né? Somos os seres mais complexos, né? Aqui do nosso planeta. Então o nosso surgimento, né? O nosso aparecimento se deu por último. E para encerrar o item 6, Kardec nos diz o seguinte: há também coincidência não quanto à ordem numérica dos períodos, mas quanto ao fato em si. Na passagem que se lê, ao terceiro dia, as águas que estão debaixo do céu se reuniram num só lugar, e apareceu o elemento árido. É a expressão do que ocorreu no período terciário, quando as elevações da crosta sólida puseram a descoberto os continentes e repeliram as águas, que foram formar os mares, que foi aquele trecho que o Max citou ali, né, que a Ana bem nos explicou já. Foi somente então que apareceram os animais terrestres, né? Obviamente, né, porque se a gente estava ali, havia uma predominância da água, foi na formação dos continentes com bastante terrenos áridos, né, terreno seco, que esses animais poderiam aparecer. Segundo a geologia e segundo Moisés também. Então a gente percebe aí que há coincidências, né? É lógico, a gente já sabe disso, mas nunca é demais falar, que a gente não pode levar o pé da letra e entender a teoria, né, o que a Bíblia apresenta como ciência, ou como uma verdade em que a ciência tem que se adequar. Né? Na verdade, é o contrário. A ciência, que é a expressão das leis naturais, né, seja em qual área for, é que as teorias que se adequarem à ciência nós vamos levar adiante. As teorias que não se adequarem à ciência, fica o registro histórico, né, fica o registro alegórico ali. É por isso mesmo que o Espiritismo, como o José bem falou, e a gente sempre tem estudado aqui, Kardec faz o que com o Espiritismo? Ele pega através da observação, através da ciência e vai falando, olha, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui se adapta mais à teoria, isso não. Em vários pontos da doutrina espírita, Kardec fala o seguinte, olha, até agora a gente sabe até aqui, justamente porque Kardec acompanhava a ciência. Então ele em um momento falou assim, ó, isso é assim porque Deus quer, ou porque é assim, ou qual seja o dogma. Ele falou, olha, nós sabemos até aqui. E também porque Kardec sabe que espíritos, nós somos espíritos e estamos em evolução. À medida que a gente evoluir, a gente vai crescendo e descobrindo mais coisas, tanto em relação à ciência, quanto em relação à parte espiritual, porque a doutrina espírita também evolui. Né? Não é muito raro a gente ouvir, principalmente das pessoas mais experientes, falar, nossa, antigamente a reunião era de outro jeito. Assim a gente viu que flui melhor, a comunicação é melhor, né? E aí a gente vai, aos poucos, crescendo, evoluindo, né? Que faz parte aí do nosso sistema, e separando o joio do trigo, sabendo o que a gente pode seguir e aquilo que a gente tem que tomar como passado, como alegoria. Não negando nem acusando quem o fez, porque cada um está na sua época, né? E também lembrando que provavelmente muitos de nós estávamos lá atrás fazendo isso e propagando essas o que nós entendíamos como verdade. E à medida que a gente evolui, nós descobrimos que não era bem assim, né?
Então, muitas vezes a gente aponta o dedo para trás lá para o povo passado, a gente pode estar apontando o dedo para a gente mesmo. E é isso aí. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade. Eu sei que o tempo já estourou ali, mas é Fica rapidinho. tranquilo. Eu acho que a Anne já deve ter falado desse último, que você já até tirou a tela, mas esse último item, assim, eu não sei como que... Eu não quero ser prolixo e repetir o que a Anne já falou. Então eu vou dar uma ilustrada. Se vocês um dia estiverem viajando, ou às vezes alguém mora na fazenda, repara, principalmente onde a terra está desnuda, que a gente consegue ver, por exemplo, numa montanha, numa rocha, numa região que tenha pedra, ou que pareça terra. Se vocês observarem bem, vocês vão ver que cada parte dessa montanha, cada nível dela, tem uma organização diferente. Alguns são verticais, né? Assim, e outras são horizontais. Eu falo porque, por exemplo, a gente sai daqui, eu estudava em Uberlândia. Quando você está indo para Uberlândia, passa por Uberaba, entre Uberaba e Uberlândia, algumas montanhas foram quebradas, né, para fazer a rodovia. E aí você consegue ver essa camada que eu estou falando, a diferença de organização. Uma parte da montanha parece que é assim e a outra parece que está diferente, está reta. Isso aí, cada pedaço desse é isso que o Caio acabou de ler, que são estruturas geológicas que foram se modificando ao longo do tempo, principalmente por causa da ação da água. Então, boa parte do que a gente tem de Franca até Uberlândia e até um pouco mais para frente era mar. Era tudo coberto por oceano. E esse movimento do que era dessa água foi modificando a rocha e, de acordo com o que foi diminuindo em períodos diferentes, esse marco no território, na terra, foi se modelando de acordo com cada período. Então, assim, é uma coisa que a gente pode fazer, comprovar, né, indo numa chácara, às vezes, alguma região que tem uma montanha, para observar que realmente a água teve esse poder, que toda essa questão de subir territórios, né, quando a gente fala de movimento de placa tectônica, a placa se elevou. Aí pensa, por exemplo, em regiões vulcânicas. Eu acho que todo mundo conhece Pompeia, né, a história de Pompeia, do vulcão que entrou em erupção. Ele fica dentro de uma rachadura, fica na borda de uma rachadura da placa tectônica, que entra em erupção, e assim vai. Então, todo esse movimento, até hoje, ainda interfere na nossa vida e nessa organização do nosso planeta, né? Então, é alguma coisa que Kardec falou lá em 1800 bolinha, e que a ciência estuda, e que a gente pode ver, assim, ali, sabe? Eu acho que esse é o grande sentido da ciência, é dar sentido para a nossa vida. É olhar para o nosso meio e entender as coisas que acontecem. E essa parte de geologia, assim, ela é muito visual. Dá para ver muita coisa. A gente encontra osso de peixe lá em Uberaba, no alto da montanha. E, assim, é incrível. Porque você sabe que tinha um peixe no alto de uma montanha. Quer dizer, foi mar ali. Mas é isso. Perfeito. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário? Pode ficar à vontade.